Olá pessoal, boa tarde. Conforme prometido, vamos fazer o estudo sobre a Paraxá desta semana, né? Onde espero que você tenha lido a Bíblia, tá? Para acompanhar esse estudo. E caso você não tenha lido a Bíblia, então eu peço que você, antes de assistir esse vídeo, então vai lá, leia, para você entender melhor o que vai ser explicado aqui, tá bom? Em Gênesis 1, temos a criação de todas as coisas, né? E isso é um assunto bastante polêmico no meio acadêmico. Não apenas sobre como Deus criou todas as coisas, mas a questão maior é a negação da criação, né? que tudo foi criado por Deus, né? Colocando a evolução das espécies como sendo algo principal, né? E como atualmente também ainda é ensinado nas escolas. E negar a criação de Deus é dar crédito ao evolucionismo, né? De Darwin. É negar também a existência de Deus. Pois negando a existência da criação, anula uma crença que tudo foi formado. Então, o evolucionismo, ele mostra que tudo foi evoluindo e não foi criado, ou seja, não teve um criador então. Então tudo foi evoluindo. E não é isso que a Bíblia nos mostra. E nós vamos entender que a Bíblia ela nos mostra que sim, tudo foi criado pelo Eterno, por Deus. Tá? Na Bíblia, então, nós podemos aprender também, em Gênesis 1:2, que diz que a terra era sem forma e vazia. O verbo era, que está aí conjugado no pretérito imperfeito, no hebraico esse verbo ele já aparece conjugado no pretérito perfeito simples. A palavra seria, então, tornou-se, e não era. Vê bastante diferença aí? Dando a entender que antes de ser vazia e sem forma, existia uma possível habitação, vida ou existência de algo, né? Estudiosos como Russell Shedd ensinam isto na sua Bíblia de estudo. Tá? Não é uma doutrina minha, por exemplo, que há muitos que podem dizer aí, mas isso é algo que estudiosos afirmam, como este homem chamado Russell Shedd, que é doutor, né, em teologia bíblica e tal, né? Outra informação muito importante é dizer que a criação em Gênesis 1 e que tem um compêndio, um resumo em Gênesis 2, como uma ampliação da criação do homem, deve ser estudada em conjunto, onde Gênesis 1 não descreve uma ordem cronológica dos fatos da criação do homem. Tá? Então nós não podemos ler Gênesis 1, né, sem ler Gênesis 2. Um complementa o outro. Tá? Gênesis 1 e Gênesis 2, principalmente onde fala ali da criação humana, do homem, tem que ser lida em conjunto. Quando o homem foi criado, a Bíblia não chama de homem, né? mas chama como pessoa, como alma ou até mesmo como humanidade. Em Gênesis 2:7, então, está escrito que Adonai, o Senhor, formou uma pessoa, em hebraico Adam, do pó da terra, Adamá, e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Tá? E neste momento o Eterno dá uma advertência a Adão sobre tudo que ele pode e não pode comer. Está ali nos versos 15 ao 17. Né? O interessante é que esta ordem não foi dada para a mulher. Tá? Nota, isso é muito importante, que esta ordem não foi dada para a mulher. Né? No caso, Eva, que nós vamos ver já já. Pois nesse momento ela ainda não tinha sido criada. A criação da mulher acontece após Adão, ou seja, a pessoa, né, dar nome a todas as criaturas vivas. E lá no verso 20 de Gênesis 2, né, diz para Adão, no entanto, não se achou companhia adequada para ajudá-lo. Ou seja, Adão deu nome para todas as criaturas e não tinha ninguém para auxiliá-lo a cuidar de tudo, né? E no verso 23, Adão, então, é reconhecido como do sexo masculino e como do sexo masculino. No caso aqui eu fiz uma confusão aqui no texto,
mas no caso aqui vai falar agora referente a Isha, que é a mulher, né? Então ele fala que Eva, no caso Eva, né, a mulher, ela deve se chamar Isha, né, mulher, porque foi tirada do Ish, homem. Por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à mulher. E tornam-se uma só carne. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, que ficou um pouco confuso, que eu confesso que ficou um pouco confuso que eu escrevi. No hebraico, Ish significa homem. E como Deus retirou uma costela de Adão, né, do homem, e da costela formou a mulher Isha, então aqui está dizendo o quê? Que ela deve se chamar Isha, mulher, porque ela foi tirada do Ish, do homem. Então por isso que nós entendemos que o homem, quando deixa pai e mãe e se une a uma mulher, ele se torna uma só carne, porque Isha, a mulher, ela veio do homem, tá bom? Só passar aqui um pouquinho. Quando a criação da humanidade foi completada, o Eterno descansou no 7º dia e abençoou este dia e disse, para que sua criação pudesse produzir por si mesma, ou seja, haja o trabalho por 6 dias e um dia é necessário para descanso. A interpretação para que haja 6 dias de trabalho e um dia de descanso está em Êxodo 20, dos versos 8 ao verso 11, onde o 7º dia Adonai, o Senhor, né, abençoou e separou para ele. Portanto, o 7º dia, como é conhecido como dia de descanso, ele é conhecido como Shabat, tá? E é muito importante para reconhecimento de Deus como nosso Criador e respeito para a sua criação. Ele nos dá o exemplo a ser seguido. Então, trabalhe 6 dias, mas descanse um, né? Tem esse dia de descanso para, né, adorar o Criador, né? Mas qual é o 7º dia, então? Né, uma pergunta. Nós temos, pela tradição humana, que o 7º dia da semana é o sábado, né? Nós podemos pegar ainda, por pesquisa, você pode pesquisar isso à vontade, você vai ver que o sábado por fundamentação bíblica e etimológica, tá? É considerado o 7º dia da semana, né? Seguindo a sexta-feira e precedendo o domingo. É um dia de oração e de descanso para os judeus e para os cristãos que guardam o sábado, né? Em Gênesis 3 temos que a queda de Adão, note que o texto afirma a Adão apenas, tá? Por ouvir o que a sua mulher disse e comer da árvore acerca da qual ordenei, você não deve comer dela. O solo será amaldiçoado por sua conta, você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Ou seja, quando Eva, ela dá, na verdade a mulher, ali fala a mulher, né? Dá para Adão comer, Eva, ela foi enganada pela serpente, foi o que ela fala ainda para Deus, quando lá depois ele vai ao encontro dos dois, né? Então Eva fala que foi enganada pela serpente. E Adão fala, olha, foi a mulher que tu me deu, ela me enganou e eu comi, né? Então a queda da humanidade, ela vem através de Adão, né? Não vem por causa de Eva, vem por causa de Adão. E isso nós podemos comprovar quando nós lemos lá em Romanos 5. Tá? Então eu vou ler aqui para você o que eu escrevi. Ó. A queda da humanidade não se deu quando Eva, que significa em hebraico Evá, vida, comeu, mas quando o homem comeu. Por isso Paulo cita em Romanos 5, de 12 a 19, você pode lá abrir sua Bíblia em Romanos 5, de 12 a 19, você vai ler, vai entender o que eu vou dizer aqui, que por meio de um homem, ou seja, de Adão, né, entrou o pecado no mundo, e por meio de um só homem, ou seja, nosso Salvador Jesus, né, o Messias, veio a salvação. É por isso que Paulo ali escreve isso, tá? Não foi por causa de Eva, mas o pecado entrou através de Adão, porque Deus deu a ordem para não comer para Adão e não para Eva, tá ok? Então isso tem que ficar bem claro para nós entendermos o que Paulo também quer dizer depois lá em Romanos 5, né? Em Gênesis 4 acontece o primeiro assassinato de Abel
né, que Caim apresentou uma oferta simples, enquanto Abel ofereceu as primícias ao Eterno. E que este se agradou da fé de Abel e não aceitou a oferta de Caim, pois ele não deu os primeiros frutos ao Criador, mas deu uma oferta, apenas uma oferta. Mas Deus viu em Abel uma fé grande, onde este deu as primícias do que ele tinha, né? Então essa foi uma oferta que Deus observou e gostou muito. Muitos também fazem referência a isso como sendo o dízimo, as primícias que a pessoa dá como oferta ao Senhor, tá? Em Gênesis 5 temos a genealogia de Noé, né? E em Gênesis 6 o Senhor vê que a terra e a humanidade era muito ímpia e que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre para o mal. E existe a promessa da destruição do mundo, onde o único que o Eterno achou graça foi Noé. Aqui vemos a primeira vez da palavra graça aparecendo. A mesma graça que hoje é oferecida por Jesus foi oferecida a Noé. E o Senhor assim o salva. Isso nós vamos ver na semana que vem, como Adonai, como o Senhor salva também a Noé. Então aqui em Gênesis 6 nós vemos a primeira vez a palavra aparecendo graça, salvação. Né? Essa salvação que nós podemos ter através de Jesus, ela foi oferecida também a Noé. Então isso não é uma coisa exclusiva do Novo Testamento ou da Brit Hadashah, né, como você quiser chamar, mas ela é algo que acontece também aqui em Gênesis 6, tá bom? Uma salvação ela acontece em todo o Antigo Testamento ou na Taná, tá bom? Em Isaías 42, na Haftarah, cita a criação e mostra que Israel, o servo do Eterno, foi moldada por Adonai e fez desta nação uma aliança para o povo a ser luz para os gentios, ou seja, para todos os povos que não eram judeus. Tá? Precisamos entender que a aliança do Eterno nunca mudou, ela nunca existiu outra aliança. Sempre nosso Deus quis que sempre o Senhor de todos os povos, Deus sempre quis que Ele fosse Senhor de todos os povos. Ele sempre quis ser Senhor de todos, né? Não apenas de uma nação. Mas no texto em Isaías 42 cita que o servo, o povo de Israel, não entendia a mensagem do Senhor. No verso 20 diz assim: você enxerga bastante, mas não presta atenção. Abre os ouvidos, mas não escuta. Então Deus estava querendo mostrar para a nação de Israel que eles tinham que ser luz para os povos, luz para as nações, mas que o povo não entendia, né? Queria enxergar, mas não enxergava. Queria ouvir, mas não ouvia, né? Mesmo assim, o Eterno promete em Isaías 43, dizendo: eu sou o seu Criador, Jacó, o seu formador, Israel. Não tenha medo, pois eu o redimi. Eu o chamo pelo nome. Você é meu, dizendo que a nação de Israel, ou o servo, como é citado, é dele, é do Senhor, é do Criador, é de Deus. Nosso servo promete reunir novamente o povo que foi espalhado para próximo do Eterno. Isso também na continuação de Isaías 43. Isaías 43 ainda diz que todas as nações serão reunidas e os povos agrupados. Que aqueles que fazem parte da aliança com o Eterno serão minhas testemunhas, diz Adonai, os servos do Senhor. Olha que coisa forte, bonita que está dizendo aqui. Que aqueles que fazem parte da aliança com o Eterno. Que aliança é essa? Hoje nós temos essa aliança através de Jesus, não é verdade? Por fim, o Eterno afirma dizendo que não existe nenhum Deus antes dele e depois dele nenhum haverá. Ou seja, não existe nada, não existe outro Deus, existe apenas um Deus. Somente o Senhor Jesus é o nosso Senhor. E só existe um único Deus, um único, não existe outro Deus, antes e nem depois, somente Ele, o Senhor, é o nosso Deus. Hoje, fazemos parte desta aliança através de Jesus. Ele nos permite fazer parte, pois o servo do Senhor, que Isaías mostra, sendo o povo de Israel, é representado pelo Messias que viria.
Este que morreu por nós é Jesus, o Messias. A base para entender que Jesus é o Messias está na interpretação dada em todos os escritos apostólicos, tá? O Novo Testamento inteiro, principalmente nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos que descrevem toda a vida de Jesus. David Stern, ele diz assim, que existem 484 passagens na Taná, o Antigo Testamento, citadas 695 vezes na Brit Hadashah, que seria todo o compêndio do Novo Testamento. E muitas destas passagens fazem referência a este servo como sendo o Messias. Entre eles, Isaías 53, verso 4, que dá referência no Novo Testamento, na Brit Hadashah, e Mateus 8, 17. Tá? Com isso, então, eu finalizo esse estudo deixando claro que devemos adorar ao Criador no dia que Ele descansou, que Ele abençoou e que Ele santificou. É importante crer na palavra de Deus que afirma a criação, pois não está escrito que Deus, que o Eterno, criou o macaco e do macaco evoluímos, mas que Deus criou a humanidade conforme a sua imagem e semelhança. Que Deus conceda a sua graça através de Jesus para todos nós, da mesma forma que Ele teve de Noé. Até, então, um próximo estudo. Que Deus abençoe a todos. E nós vamos estudar, então, na semana que vem, a continuação desse estudo para entender como Deus também salvou Noé.